Olá pessoal, como nós combinamos no nosso último bate-papo, ou melhor dizendo, na nossa última dica-chave, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a interpretação de texto. Quando a gente pensa em interpretar um texto, logo o que vem na nossa cabeça? Que eu preciso pegar um texto, ler o texto e responder as questões relativas ao texto. Eu preciso fazer a leitura do texto. Só que interpretar vai muito além da leitura do texto. Eu preciso de algumas etapas. Então a primeira dica de hoje é você saber que tipo de texto você tem nas suas mãos. Qual é a tipologia textual que você tem? O texto deu uma opinião para você? Então você tem um texto dissertativo. O texto deu informações para você, então o texto é descritivo. O texto contou um fato, um acontecimento, uma história, então você tem um texto narrativo. A segunda dica é você saber que o texto ele tem 3 etapas. Eu tenho a etapa da referência, a inferência, da recorrência. A etapa da referência são as informações que você obtém do texto de forma clara, de forma explícita. A inferência é aquilo que está nas entrelinhas. Lembra que o professor na escola dizia pra gente que a resposta que a gente marcou não era a resposta que estava nas entrelinhas? Então ele estava querendo dizer, na verdade, que a opção que deveríamos marcar era aquela que estava relativa à inferência, ou seja, você leu o texto e deduziu algumas coisas a partir das informações contidas no texto. A recorrência é uma volta ao texto, para quando você esquece alguma informação de algum parágrafo, por exemplo, ou quando a banca pede para você fazer uma substituição de um pronome por um outro nome qualquer, aí você tem que fazer essa recorrência. De posse dessas informações, agora sim nós vamos partir para a interpretação em pauta, tá? Para isso, para vocês observarem isso na prática, eu trouxe um texto, que é um textinho publicitário. Todo texto publicitário tem o objetivo de informar algo, de comunicar, de conscientizar. Agora nós vamos partir para a interpretação. Esse texto é um texto do Enem de 2017 que fala o seguinte: leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizado na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Então, olha só o que nós temos no texto. A palavra aprendizado. Ela dá para mim um leque de opções. Que leque é esse? Quando eu falo em aprendizado, eu lembro de quê? De escola, de professor, de frequência. Tudo isso está direcionado ao aprendizado. Mas aprendizado, necessariamente, eu preciso ter na escola? Eu vou ter na escola? Não. O aprendizado eu posso ter na família, por exemplo, com os amigos. Eu tenho que ter um certo cuidado, porque aprendizado é a referência, tá lá no texto explicitamente. Mas essas inferências que eu acabei de fazer agora com a palavra, os sinônimos da palavra aprendizado, para na hora de marcar a opção correta, se a banca pedir, ou incorreta, eu ter um norteamento para isso. E eu já sei que o texto publicitário, ele fala o quê? Ele tem o objetivo de quê? De informar, de comunicar, de formar opinião, de conscientizar. Já sabemos que são 5 alternativas. Então a primeira alternativa diz que é importante a frequência da criança na escola. Para se abrir um livro para ela precisa necessariamente estar matriculada na escola? Não. Então, essa opção aí, eu inferi, mas ela foi uma inferência o quê? Que extrapolou aquilo que
que o autor estava pedindo que a gente fosse capaz de inferir. Então eu já vou descartar essa opção. A letra B fala sobre a importância da formação leitora na infância. Olha só como essa parece que é a correta. Porque nós acabamos de ver que o texto publicitário tem o objetivo de quê? De formar, de conscientizar, de comunicar. Então essa aí me parece que é a correta. Mas eu vou sair marcando? Não, eu vou dar uma olhadinha nas demais. A letra C fala da importância da alfabetização na idade certa. Ó, essa daí extrapolou geral mesmo, né, gente? Por quê? A alfabetização tem a ver com aprendizado, mas em momento algum lá no texto nós falamos da alfabetização em si. Nós falamos sim que abrir o livro para a criança faz com que ela descubra alguma coisa, que ela aprenda alguma coisa, mas ela nem precisa estar lendo no momento, né? Isso pode ser para um segundo momento. Então também vou descartar a opção C. A letra D, ela fala sobre a importância de aumentar o mercado consumidor. O mercado consumidor, ele vai ter nas diferentes fases da vida de uma pessoa, na infância, na adolescência, na idade adulta, na terceira idade, né? Não necessariamente só na infância. Então também vou descartar a letra D. A letra E fala sobre a importância das escolas fazerem campanhas de conscientização para a motivação da leitura. A escola até deve fazer, mas em momento algum lá no texto, o texto falou que as escolas é que tem que fazer esse papel, né? Muito pelo contrário, quem tem que fazer esse papel de informar, de conscientizar, é a imprensa, né? Então eu também vou descartar a letra E e vou marcar a letra B de boa prova, gente, não esqueçam disso. Então, se vocês gostaram, deixe seu joinha, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, toquem no sininho e até a próxima quando falaremos sobre os erros de interpretação. Fiquem com Deus!